Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia. Segunda-feira começando, né? Vamos começar essa semana aí com o pé direito, o pé esquerdo, com a mão direita, a mão esquerda, colocando toda a nossa vida, né, diante do Senhor mesmo, todo o nosso corpo, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito diante do nosso Deus. Gente, quem tá seguindo com a gente o Apostila do Rodrigo Silva, que a gente tem usado desde o ano passado, quando chega essa semana 10, houve um erro de digitação da pessoa que fez a apostila. E aí começa, tá escrito semana 11 a partir de hoje, tá? Então eu vou seguir o que tá escrito lá na apostila, só para não criar uma confusão aí no andar da carruagem, tá? Então seria a semana 10, mas na apostila tá semana 11, a gente vai seguir como semana 11, tá bom? Mas é a mesma sequência da leitura, não houve mudança nenhuma, tá? Só o título lá vai aparecer semana 11. Então, hoje, nosso primeiro dia da semana 11, hoje dia 4 de março, e a gente vai ler o capítulo 23, 24 e 25 de Números. Durante toda essa semana a gente vai estar lendo o livro de Números. Só no domingo, no próximo domingo aí, é que a gente vai passar para o livro de Deuteronômio, tá bom? Então hoje a gente vai ler 23, 24 e 25, continuando a história de Balaão e Balaque. Então capítulo 23 diz assim: E Balaão disse a Balaque: Construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar eu contarei a você. E foi para um monte. Depois o encontrou e Balaão disse: Preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: Volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe. Buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: Que foi que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: Será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Balaque lhe disse: Venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: Fica aqui ao lado de seu holocausto, enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e lhe disse: Volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e encontrou ao lado de seu holocausto e com ele os líderes de Moabe. E Balaque perguntou-lhe: O que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: Levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: Vejam o que Deus tem feito.
O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa, e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe nem os abençoe. Balaão respondeu: não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levar a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimom. E Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares, e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Capítulo 23, então, fala dessas profecias, né, que o Senhor dá para Balaão, para recitar para Balaque, e ao mesmo tempo abençoar, continuar abençoando Israel. E aqui a gente tem alguns versículos que o pessoal geralmente cita, né, como um chavão, como um ditado popular, que é: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem alguns textos aqui no meio que geralmente o pessoal usa esses textos para recitar, quando na verdade ele está dentro de um contexto. Deus jamais vai voltar atrás daquilo que ele mesmo disse que faria. Então o Senhor, quando ele fala para cumprir, porque ele conhece o nosso adiante, ele conhece o nosso futuro, né? Então quando Deus diz algo é porque ele sabe que aquilo vai acontecer. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com a imutabilidade de Deus. Deus não muda de ideia, Deus não muda de opinião no meio do caminho, né? Ele cumpre aquilo que ele diz. E mesmo que Balaque pagasse todo o dinheiro do mundo para Balaão amaldiçoar Israel, isso jamais aconteceria, porque nenhuma palavra contrária, né, vai chegar até o povo de Deus, simplesmente porque um homem decidiu amaldiçoar. Mas ele continua tentando, né? Nós já estamos no terceiro momento em que Balaque chama Balaão para fazer essa maldição. Capítulo 24. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, com as suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que daria a você generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu bem que avisei os mensageiros que você me avisou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. E devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. Então pronunciou este seu oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete.
Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será a destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou este oráculo: quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Éber, mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Então Balaão termina, esse período com Balaque, dando várias profecias, liberando palavras proféticas, não somente sobre Israel, abençoando mais uma vez, mas sobre Balaque e seu reino, sobre o reino de Amaleque, sobre o reino dos queneus, sobre o reino de Éber, de Assur. Balaão tem uma palavra profética sendo liberada nesse capítulo 24, e se a gente for realmente se atentar a cada detalhe do que ele fala aqui, com certeza a gente vai encontrar nas profecias coisas que já aconteceram e talvez coisas que acontecerão na volta de Cristo, trazendo o cumprimento total dessas profecias. Capítulo 25, para a gente terminar a leitura de hoje. 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbe, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: Tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Então o capítulo 25 é uma marca muito triste nessa jornada de Israel até a terra prometida. Moisés ainda estava conduzindo o povo. E nesse momento eles estavam então ali próximos da cidade, do reino de Balaque, e eles infelizmente, por ficarem acampados ali, e as mulheres dessas outras nações conseguiram entrar e chamá-los para sacrifícios, para terem relações durante esses sacrifícios, para se prostituírem, durante os cultos que elas prestavam. Isso é algo extremamente comum naquela época, onde os deuses eram adorados em seus templos, nos montes,
ou nos vales, onde quer que eles fizessem os seus altares, ali eles cultuavam, e no meio desses cultos pagãos geralmente tinha a imoralidade sexual, né? As pessoas tinham o costume de se prostituir, inclusive, na adoração aos seus deuses, e Israel é contaminado nesse momento. E se Finéias não tivesse tido essa atitude, talvez Israel teria sido totalmente consumido ali naquele momento pela ira do Senhor, porque ninguém fazia nada, né, para trazer, para aplacar a ira do Senhor naquele momento, né? Mas Finéias toma uma atitude ali, mata esse homem na tenda com a midianita, e ali cessa essa praga, e só morreram 24.000. A gente fala só porque se isso tivesse permanecido, boa parte de Israel teria sido totalmente dizimado ali naquele momento no deserto, por causa da adoração a Baal Peor, tá bom? Gente, segunda-feira então começando aí para nós, amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar a nossa leitura. Nós vamos até sábado, terminando o livro de Números. É um livro extremamente difícil, né, de se caminhar por ele, com muita genealogia, muitas ofertas, muitas coisas, né, de leis que o Senhor estava dando ao seu povo, mas que também tem muitas coisas importantes para que a gente aprenda aqui, caminhando nessas páginas do livro de Números. Amém? Deus abençoe, ótima semana para nós, em nome de Jesus, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus.